Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. Mensagem de um amigo perdido. Clara sempre foi uma jovem sonhadora, repleta de energia e ideias. Ela e sua melhor amiga, Sofia, eram inseparáveis, compartilhando tudo e risadas, segredos e sonhos sobre o futuro. A vida delas era cheia de aventuras, desde explorar o bosque atrás de suas casas até montar um clube secreto de histórias de terror. No entanto, tudo mudou numa noite fatídica, quando Sofia perdeu a vida em um trágico acidente de carro, deixando Clara devastada. Após a morte de Sofia, Clara sentiu como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Ela passou semanas trancada em seu quarto, cercada por fotos que retratavam momentos felizes. As lembranças a perseguiam, e o silêncio da casa era ensurdecedor. Clara não conseguia entender por que isso havia acontecido. As noites eram especialmente difíceis, ela se revirava na cama, incapaz de encontrar consolo. Certa noite, enquanto folheava o álbum de fotos, Clara recebeu uma notificação de mensagem em seu celular. Um número desconhecido aparecia na tela. Hesitante, ela abriu a mensagem. Clara, estou aqui. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela pensou que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas não havia como negar a familiaridade daquela frase. O medo e a curiosidade a dominaram, e ela começou a responder. A conversa se desenrolou lentamente, revelando detalhes que apenas Sofia saberia, como a cor da blusa que Clara usava em seu último aniversário. As mensagens continuaram a chegar, cada uma mais estranha do que a anterior. Lembre-se do nosso esconderijo? Aquela árvore oca no bosque? Uma onda de nostalgia e dor a atingiu. No entanto, havia algo mais sombrio nessas mensagens. Um dia, Clara recebeu uma mensagem inquietante: Clara, estou em perigo. Preciso que você venha. O coração dela disparou, e a determinação tomou conta dela. Ela não podia ignorar o que parecia ser o chamado de sua amiga. Clara dirigiu-se ao bosque, onde a árvore oca ainda permanecia, como uma sentinela do passado. Quando chegou, uma névoa densa cobria o chão, e um frio cortante penetrava seus ossos. Ao se aproximar da árvore, sentiu uma presença estranha ao seu redor. As folhas farfalhavam mesmo sem vento, e Clara percebeu que algo a observava. Na escuridão, ela viu uma luz piscando sob a árvore. Atraída pela luz, Clara se agachou para olhar e viu um brilho azul pulsante emanando de um objeto enterrado. Desenterrando-o, Clara descobriu um velho celular. A tela estava quebrada, mas ainda funcionava. Em seguida, recebeu uma mensagem de Sofia: estou presa, Clara. Venha me ajudar. Com o coração na mão, Clara começou a cavar mais fundo. À medida que o telefone vibrava, ela ouvia vozes sussurrando seu nome, e o medo a envolvia como uma névoa sufocante. Quando finalmente conseguiu puxar o celular para fora, a tela piscou, e a imagem de Sofia apareceu, não como a amiga que conhecia, mas como uma versão distorcida e pálida. Ajude-me, gritou Sofia, sua voz cheia de desespero. Clara ficou paralisada de terror. Ela se lembrou das histórias de espíritos presos, e tudo começou a fazer sentido. Sofia estava presa entre os mundos, e o celular era o canal que ligava Clara a ela. A partir desse momento, Clara percebeu que precisava enfrentar seus medos mais profundos para libertar sua amiga. A conexão que elas tinham era forte, mas também era uma armadilha. Ela começou a fazer perguntas ao espírito de Sofia, cada resposta revelando não apenas a dor dela, mas também segredos que Clara havia enterrado. Ela se lembrou do dia em que discutiram, da raiva que sentiu e de como nunca teve a chance de se reconciliar. Essa mágoa se manifestou na forma de um espírito vingativo que se alimentava da dor de Clara. Determinada, Clara se propôs a desfazer o que havia sido feito, a restaurar a paz que uma vez existiu entre elas. Na noite seguinte, decidiu retornar ao bosque, armada com as lembranças felizes que guardava. Ao chegar, começou a falar com o espírito de Sofia, relembrando momentos alegres que compartilharam. Lembre-se da nossa primeira aventura? Clara perguntou.
Nós prometemos que estaríamos sempre juntas. O espírito começou a se agitar, a luz do celular pulsava intensamente. Clara sentiu que estava se aproximando da verdade. Ela percebeu que, para libertar Sofia, precisava perdoar a si mesma. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Clara falou: "E eu te perdoo, Sofia. Eu sinto muito por não ter dito isso antes." As mensagens cessaram, e a luz ao redor da árvore começou a se dissipar. O espírito de Sofia, agora em paz, sussurrou: "E obrigada, Clara. Agora posso descansar." Chamadas do além. Rafael era um jovem racional, um verdadeiro cético que sempre acreditou que a vida tinha explicações lógicas para tudo. Ele nunca acreditou em fantasmas, espíritos ou qualquer forma de vida após a morte. Quando recebeu uma chamada de um número desconhecido numa noite chuvosa, não hesitou em atender, pensando que poderia ser uma piada de seus amigos. A voz feminina que surgiu do outro lado da linha fez seu sangue gelar. "Por favor, me ajude, sou eu, Elisa." Rafael franziu a testa, tentando entender. Ele não conhecia nenhuma Elisa. A voz estava repleta de dor e desespero, e algo dentro dele o convenceu a ouvir. A cada chamada, a conexão entre eles parecia crescer, mas Rafael se sentia cada vez mais inquieto. Elisa revelou que havia sido uma estudante da mesma escola que ele, morta em um acidente trágico, e a cada conversa, sua história se desdobrava. Elisa falava sobre seus sonhos, suas esperanças e a vida que havia deixado para trás. O sentimento de empatia tomou conta de Rafael. Ele começou a pesquisar sobre ela, descobrindo mais sobre sua vida e as pessoas que a cercavam. Mas as chamadas também traziam um clima de terror. Uma noite, enquanto falava com Elisa, ela disse: "Ele está vindo atrás de você." O coração de Rafael disparou. Ele começou a sentir uma presença estranha em sua casa, como se algo estivesse se aproximando. Os objetos começaram a se mover sozinhos, e Rafael ouviu sussurros nas sombras. Desesperado, decidiu investigar mais sobre a vida de Elisa. Descobriu que o ex-namorado dela, um homem possessivo, estava na prisão, mas ainda havia um rastro de seu comportamento abusivo. Rafael sentia que algo maligno ainda pairava sobre a vida de Elisa, e ele estava prestes a se tornar parte dessa história trágica. As chamadas se tornaram cada vez mais frequentes, e a presença maligna se intensificava. Rafael sentia que estava sendo observado, e o terror o consumia. Uma noite, enquanto tentava descansar, ouviu um barulho vindo do seu quarto. Ao entrar, encontrou o espelho quebrado e uma mensagem escrita com sangue: "Ele vai te encontrar." A adrenalina subiu, e Rafael decidiu que precisava enfrentar o que quer que estivesse atrás dessas mensagens. Determinando a descobrir a verdade, Rafael seguiu as pistas que Elisa lhe fornecia. Juntos, eles tentaram descobrir quem era esse Aélia e como ele estava conectado à morte de Elisa. Ao investigar, Rafael percebeu que não estava apenas lidando com um espírito, mas com uma força sobrenatural que alimentava a raiva e a dor de Elisa. Certa noite, enquanto conversava com Elisa, ela revelou o verdadeiro rosto de seu ex-namorado, um homem que tinha sido possessivo e violento durante o relacionamento. Rafael percebeu que ele não era apenas um ser humano, mas uma encarnação do que havia mantido Elisa em cativeiro durante a vida. Determinado a enfrentar essa entidade, Rafael começou a realizar rituais e invocações, tentando conectar-se com o espírito de Elisa e desmantelar a força que ainda prendia ao mundo. Uma noite fatídica, durante um ritual, Rafael viu a figura de Elisa se materializar à sua frente. Ela estava mais bonita do que nunca, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Rafael, você precisa ser forte. Eu não posso me libertar sozinha. Preciso que você enfrente o passado." Ela começou a se desvanecer, e Rafael percebeu que essa seria a batalha mais difícil de sua vida. Rafael se armou com coragem e seguiu até o antigo lugar onde Elisa havia sido morta. Ao chegar, a atmosfera era opressiva. A neblina cobria tudo e o frio cortante penetrava em seus ossos. Ele sentiu a presença do ex-namorado de Elisa, um espírito maligno que se alimentava da dor e da raiva.
Você não deveria estar aqui, disse uma voz profunda, cheia de ódio. Rafael sabia que precisava lutar, não apenas por Elisa, mas por todos que sofreram nas mãos desse homem. Com cada palavra que pronunciava, ele sentia a força de Elisa ao seu lado. Você não pode controlá-la mais. Ela é livre. O ar ao redor começou a vibrar, e a entidade revelou sua forma grotesca, um reflexo das inseguranças e dores que havia infligido a Elisa. Era como se Rafael estivesse enfrentando não apenas o ex-namorado dela, mas também suas próprias inseguranças e medos. Finalmente, Rafael conseguiu expelir a entidade, mas não sem pagar um preço alto. A luta deixou marcas profundas em sua alma. Quando tudo acabou, ele sentiu a presença de Elisa mais forte do que nunca. Obrigada, Rafael. Agora posso finalmente descansar em paz. A sensação de alívio e amor que emanou dela fez com que Rafael soubesse que havia cumprido sua missão. Vozes nas sombras. Marta sempre foi fascinada pelo oculto. Desde jovem, ela explorava cemitérios e estudava sobre espíritos e a vida após a morte. Um dia, ela decidiu que queria se conectar com o além de uma forma mais intensa e real. Com isso em mente, Marta organizou uma sessão de espiritismo em sua casa, convidando amigos que compartilhassem de sua curiosidade. O clima estava cheio de expectativa, mas também de nervosismo. Cada um trazia seu próprio medo e esperança. A sessão começou, e logo os participantes estavam mergulhados em uma atmosfera tensa. As velas tremeluziam, e uma brisa fria percorreu a sala, como se as almas estivessem se aproximando. Marta fez perguntas, mas não obteve respostas. O silêncio era opressivo, até que, de repente, uma voz sussurrou: "E ajude-me." A voz era suave, mas cheia de angústia, e todos ficaram em choque. A energia na sala mudou. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha e tentou estabelecer contato. "Quem é você?" perguntou ela, mas a única resposta foi um sussurro fraco: "Estou preso, não consigo sair." Uma sensação de urgência tomou conta dela, e Marta sabia que havia algo mais profundo nessa comunicação. Depois da sessão, ela se sentiu compelida a investigar a história por trás daquela voz. Em busca de respostas, Marta começou a pesquisar a história de desaparecimentos na área. Descobriu que, há muitos anos, uma jovem chamada Isabela havia desaparecido sem deixar rastros. Rumores diziam que ela havia sido sequestrada e que seu corpo nunca foi encontrado. A história a abalou, e Marta decidiu que precisava descobrir a verdade. Com o apoio de seus amigos, ela começou a investigar o local onde Isabela havia desaparecido. O grupo decidiu fazer uma vigília na noite de lua cheia, esperando que a presença de Isabela se manifestasse novamente. Quando chegaram ao local, uma energia estranha pairava no ar. O vento soprava com força, como se quisesse sussurrar segredos antigos. Durante a vigília, as vozes começaram a surgir novamente, mas desta vez eram mais claras. "Ajude-me. Estou presa." Marta e seus amigos sentiram um frio intenso. As sombras dançavam ao seu redor, e a figura de uma mulher apareceu diante deles. Era Isabela, com olhos tristes e um semblante de desespero. "Você tem que me ajudar." "Eles não me deixaram ir", disse Isabela, sua voz carregada de dor. Marta ficou paralisada, seu coração disparando. Compreendeu que havia uma força maligna que ainda retinha Isabela em seu cativeiro, e ela precisava descobrir o que havia acontecido. As noites seguintes foram dedicadas a obter respostas. Marta pesquisou sobre rituais e histórias de possessão, sentindo que havia algo mais além de um espírito perdido. Com cada nova informação, a conexão com Isabela se tornava mais forte. Uma noite, enquanto conversava com ela, Isabela disse: "Eles a mataram, e eu estou aqui para me vingar." Marta percebeu que a raiva de Isabela a mantinha presa ao mundo dos vivos, e a única maneira de ajudá-la era ajudá-la a encontrar paz. Com seus amigos ao seu lado, Marta decidiu fazer uma cerimônia para libertar Isabela de sua dor. Juntos, eles escreveram cartas, expressando amor e perdão, e colocaram-nas ao lado de velas acesas.
Na noite da cerimônia, as vozes ficaram mais intensas. A energia era palpável, e Marta sentiu a presença de Isabela mais forte do que nunca. Obrigada, vocês estão me libertando, sussurrou Isabela, e as sombras começaram a se dissipar. Quando Marta fez a invocação final, uma onda de luz percorreu o local, e Isabela se tornou uma figura brilhante. Agora posso ir, ela disse, e um sorriso suave apareceu em seu rosto. As sombras se foram, e Marta sentiu uma sensação de alívio. Com a libertação de Isabela, ela sabia que tinha ajudado não apenas uma alma perdida, mas também havia enfrentado seus próprios medos e superado a dor que aprendia. O efeito da luz. Mariana sempre foi apaixonada pela fotografia. Desde criança, ela explorava o mundo através de sua câmera, capturando momentos e emoções. Quando recebeu um convite para uma exposição em uma antiga mansão no campo, ela ficou animada. A mansão, conhecida por sua arquitetura gótica e lendas de assombração, prometia ser um local perfeito para fotos impressionantes. Mariana chegou cedo, antes da inauguração, para explorar e capturar imagens para sua coleção. A mansão era imponente, com janelas altas e paredes cobertas de trepadeiras. No entanto, havia algo inquietante no ar. Enquanto caminhava pelos corredores, Mariana notou que algumas das fotos que tirou começavam a mostrar mais do que o ambiente. Faces sombrias apareciam nos fundos, sussurros podiam ser ouvidos, e a atmosfera ao seu redor parecia mudar a cada clique. Ignorando o desconforto, ela decidiu se concentrar em capturar a beleza da mansão. Ao adentrar uma sala com um grande espelho, sentiu um frio súbito. O reflexo no espelho parecia mostrar uma versão distorcida de si mesma, como se algo a estivesse observando. Um arrepio percorreu sua espinha, mas, determinada, continuou a tirar fotos. Enquanto revisava as imagens em sua câmera, Mariana viu algo que a deixou paralisada. Em uma das fotos, uma figura alta e sombria estava atrás dela, mesmo que não houvesse ninguém na sala no momento. O coração acelerado, ela virou-se rapidamente, mas a sala estava vazia. Tensa, decidiu que precisava ir embora. Ao tentar sair, a porta que havia entrado estava trancada. Ela bateu e gritou, mas não havia ninguém para ouvir. O clima na mansão se tornava mais opressivo, e as luzes começaram a piscar. Mariana sentiu a presença da figura sombria crescendo. Em desespero, ela começou a explorar outras salas, tentando encontrar uma saída. Finalmente, encontrou uma porta que levava ao sótão. Ao subir, a luz fraca revelava objetos empoeirados e móveis cobertos por lençóis. No centro da sala, havia uma antiga câmera, coberta de poeira. Intrigada, Mariana se aproximou e a pegou. Quando a ligou, a lente parecia brilhar com uma luz própria, e as paredes começaram a vibrar. Assim que olhou através da lente, o mundo ao seu redor mudou. Através dela, Mariana viu uma realidade distorcida, onde os espíritos das almas perdidas flutuavam, presos em um ciclo de dor e desespero. Eles a olhavam com olhos tristes, como se pedissem ajuda. Compreendendo que sua câmera estava conectada ao mundo espiritual, ela decidiu usar isso para libertá-los. Mariana começou a tirar fotos, capturando os rostos atormentados e as histórias que eles tinham para contar. Cada foto que tirava parecia enfraquecer a presença da figura sombria que a estava perseguindo. As almas, finalmente reconhecidas, começaram a se libertar de seu tormento, sussurrando palavras de gratidão. A figura sombria, que antes assombrava, agora se mostrava como um homem angustiado, atormentado por sua própria dor e arrependimento. Ajude-me a encontrar a paz, ele implorou. Mariana compreendeu que ele era o guardião da mansão, preso a ela devido ao seu passado violento. Para libertá-lo, precisaria revelar sua história. Com coragem, ela começou a investigar mais sobre a história do homem e a mansão, pesquisando na biblioteca local e conversando com os habitantes da cidade. Descobriu que ele tinha sido um fotógrafo talentoso, mas sua obsessão por capturar a beleza levou à tragédia, resultando em um acidente que custou a vida de sua amada. A dor o aprisionou à mansão, e ele não conseguia deixar seu sofrimento para trás. De volta à mansão,
Mariana preparou uma nova sessão fotográfica, desta vez focando no homem. Ao olhar através da lente, viu seu verdadeiro eu, a beleza que ele uma vez teve e a tragédia que o destruiu. Com cada foto que tirava, a escuridão ao redor dele se dissipava. Ele sorriu, seus olhos brilhando com gratidão. Finalmente, ao capturar a última imagem, a mansão pareceu tremer, e a luz começou a brilhar intensamente. As almas que ela havia libertado se reuniram em torno do homem, sussurrando palavras de amor e perdão. A figura sombria se desfez em luz, finalmente livre de seu tormento. Mariana saiu da mansão ao amanhecer, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Ela tinha não apenas capturado a beleza da mansão, mas também a essência das almas que ali haviam vivido. E, ao fazer isso, trouxe paz a um espírito atormentado e a liberdade àqueles que estavam presos em um ciclo de dor. Conexão proibida. Pedro sempre foi cético em relação a lendas urbanas e histórias de fantasmas. Quando um grupo de amigos o desafiou a passar a noite em uma casa abandonada, ele aceitou apenas para provar que não havia nada a temer. A casa, situada à beira de um penhasco, tinha uma reputação sombria. Diziam que, anos atrás, uma família inteira havia desaparecido sem explicação. As vozes sussurrantes nas paredes eram frequentemente mencionadas, mas Pedro estava determinado a desmascarar esses mitos. A noite começou com risos e provocações. Os amigos montaram um acampamento no andar de cima, cercados por velas e lanternas. Pedro, no entanto, não conseguia deixar de sentir uma energia estranha. Enquanto seus amigos contavam histórias, ele começou a explorar a casa, seguindo o corredor que levava ao sótão. Ao subir as escadas empoeiradas, sentiu um arrepio na nuca. O sótão era escuro e cheio de caixas cobertas de poeira. Em uma das prateleiras, encontrou um diário velho, coberto de teias de aranha. Ao abri-lo, descobriu que pertencia a uma das filhas da família desaparecida. As páginas estavam repletas de descrições sobre momentos felizes, mas também sobre sentimentos de medo e inquietação. Enquanto lia, uma brisa fria percorreu a sala. O que antes era apenas uma casa antiga agora se tornava um lugar de dor e perda. As palavras no diário pareciam sussurrar para ele, revelando segredos que estavam há muito enterrados. Era como se a alma da garota ainda estivesse presa ali, tentando contar sua história. De repente, um som de vidro quebrando ecoou da sala ao lado. Pedro, em um misto de curiosidade e medo, foi investigar. Ao entrar, viu uma figura feminina à distância, parada na janela quebrada. O coração acelerado, ele tentou se aproximar, mas a figura desapareceu. Um sentimento de desespero o invadiu, e ele soube que havia algo que precisava descobrir. Ele voltou ao grupo, que ainda estava se divertindo. Mas Pedro não conseguia tirar a figura da cabeça. Quando a noite avançou, ele decidiu que precisava entender o que havia acontecido naquela casa. Com a desculpa de pegar mais lenha, subiu novamente ao sótão e começou a investigar mais a fundo. Com a luz de uma lanterna, ele encontrou mais objetos deixados para trás e brinquedos, roupas e fotos. Ao olhar para uma das imagens, reconheceu a figura da garota do diário. O olhar dela era cheio de tristeza e anseio. Pedro se sentiu compelido a ajudá-la, mesmo sem saber como. Então, uma ideia o atingiu. Ele começou a falar em voz alta: "Se você está aqui, por favor, me mostre o que aconteceu com você." O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, mas Pedro não desistiu. Ele começou a fazer perguntas, contando sua história, como se estivesse falando com um amigo perdido. Para sua surpresa, ele sentiu um vento suave ao seu redor. As lanternas começaram a piscar, e a atmosfera na sala mudou. A figura da garota apareceu novamente, mais clara do que antes. Ela o encarou com olhos tristes, mas havia um brilho de esperança em seu olhar. "Você pode me ajudar", disse ela, sua voz ecoando suavemente. Pedro, agora completamente envolvido, percebeu que não era apenas uma conversa, mas uma conexão genuína. Ele queria entender o que havia acontecido com ela e por que sua alma estava presa.
Com lágrimas nos olhos, a garota começou a contar sua história. A família havia se mudado para casa em busca de um novo começo, mas coisas estranhas começaram a acontecer. Ruídos inexplicáveis, sombras nas paredes, e uma presença sombria que os perseguia. Em uma noite fatídica, a família foi atacada por essa força, e a garota, assustada, se escondeu. Quando os gritos pararam, ela percebeu que estava sozinha, e sua alma nunca encontrou paz. Pedro, com o coração pesado, prometeu ajudar a libertá-la. Você precisa que a verdade seja conhecida, disse ele. Deixe-me contar sua história. Com essa promessa, ele começou a escrever em um pedaço de papel que encontrou. Ele escreveu sobre o que havia aprendido, sobre o terror que a família havia enfrentado e sobre a dor da garota. À medida que as palavras fluíam, ele sentiu uma energia poderosa preenchendo o ambiente. A figura da garota começou a brilhar, como se a luz estivesse drenando dela. Com um último olhar de gratidão, ela desapareceu, deixando para trás um leve perfume de flores. Pedro desceu as escadas, onde seus amigos estavam preocupados. Ele contou a eles sobre a experiência e a história da garota. Juntos, decidiram que não podiam deixar a memória dela ser esquecida. Eles se comprometeram a compartilhar sua história, publicando o que Pedro havia escrito. A casa, antes uma prisão de dor, agora se tornava um memorial. A verdade sobre a família foi revelada, e com isso, a paz finalmente foi trazida para o espírito da garota. A conexão que Pedro havia formado a libertou, e ele sabia que sempre carregaria sua história em seu coração.